Olá pessoal, nessa parte, equilíbrio químico parte 1, vamos estudar o conceito de equilíbrio químico, as condições que um sistema se encontra em equilíbrio e as grandezas que definem o equilíbrio químico como constante de equilíbrio, aqui o Kc, constante de equilíbrio em termos de concentração, e o grau de equilíbrio. Vamos lá, pessoal. O conceito de equilíbrio químico abrange um longo período da história, começa lá com Arquimedes, mas foi no século XVIII, com Berthollet, que esse conceito de equilíbrio químico ganhou grande contribuição. Berthollet trabalhava com nitrato de potássio na produção de pólvora com Napoleão Bonaparte. E foi em uma das expedições com Napoleão Bonaparte para o Egito que ele ficou intrigado com a grande quantidade de carbonato de sódio presente na beira de um lago. Ele realizou uma série de experiências e concluiu que a quantidade de todas as substâncias presentes ali, naquele sistema, elas influenciavam no andamento de uma reação química. Hoje sabe-se que o equilíbrio químico é uma condição dinâmica, ou seja, envolve a teoria das colisões, aonde reagentes estão se convertendo em produtos e produtos estão se convertendo em reagentes. Então, as moléculas estão colidindo entre si constantemente. Essa é uma condição dinâmica, não é estática, não é uma coisa parada e que não está acontecendo nada, não. O fato de algumas condições do equilíbrio influenciar nesse pensamento, porque algumas coisas ficam constantes, não se altera mais, não quer dizer que seja um sistema estático, não, é uma condição dinâmica. Observa-se que o aglomerado de reagentes estão ativos e o aglomerado de produtos também se interconvertendo um no outro. Então, coexistem ao mesmo tempo no recipiente reacional tanto reagentes e produtos. Para eu ter essa condição dinâmica, eu preciso ter um sistema fechado, porque se o sistema for aberto, eu perco os produtos e não observo a condição de equilíbrio. A gente sabe também que o equilíbrio químico ocorre em sistemas reversíveis, onde coexistem reagentes e produtos. Isso é um sistema reversível. Forma-se produtos e produtos formam reagentes. Os sistemas irreversíveis são aqueles que eu conheço somente um lado da reação, por exemplo, as reações de combustão. Se eu queimo o etanol com oxigênio formando CO2 e água, eu não sei pegar o CO2 e água e formar novamente o etanol. Então, no caso das reações de combustão, eu tenho sistema irreversíveis. Eu tenho a reação ocorrendo para um lado só, para a formação de produtos. Ou já os sistemas reversíveis, eu tenho os dois lados ocorrendo constantemente e, na grande maioria das reações, elas ocorrem com um rendimento menor do que 100%. As condições de um sistema que se encontra em equilíbrio é que as concentrações de reagentes e produtos ficam constantes, não se alteram mais. Eu não estou dizendo que as concentrações ficam iguais, não. Eventualmente, eu posso ter uma condição em que reagente e produtos, as concentrações sejam iguais, mas não é isso que acontece. O que acontece é que elas ficam constantes, não se alteram mais. Outra condição de um sistema em equilíbrio é que a velocidade da reação direta e da reação inversa, e essa sim, a velocidade fica igual. Isso é um dado experimental que se tem em laboratório, tá certo?
Finalmente, então, as propriedades macroscópicas, como por exemplo, cor, né, de uma reação, ela não se altera mais quando o sistema atinge o equilíbrio. O equilíbrio é uma condição onde as substâncias reagem entre si para ganhar estabilidade e ficar numa condição de menor energia. Nosso primeiro exemplo que nós vamos ver é um equilíbrio químico ocorrendo nas condições de 100 graus Celsius e 1 atm, uma atmosfera de pressão. A temperatura é muito importante porque ela altera a condição de equilíbrio, então eu preciso determinar a temperatura que eu estou trabalhando. O nosso equilíbrio aqui envolve o tetraóxido de dinitrogênio, que é incolor, o N2O4, né? 1 mol de N2O4 se convertendo em 2 mols do dióxido de nitrogênio, em 2 mols de NO2, que é castanho. A reação se processa até que chega ao momento em que ela atinge o equilíbrio. Graficamente, a gente pode observar, então, que ao longo do tempo, os reagentes que são incolores, o N2O4, a quantidade vai diminuindo ao longo do tempo, até que chega um momento que fica constante, né? Então, mediu-se no momento em que atingiu o equilíbrio, a concentração do N2O4 é igual a 0,74 mol por litro, ela não se altera, mas eu faço essa leitura da concentração no eixo Y, porque esse gráfico ele tem no eixo X o tempo, então a reação se processando ao longo do tempo, e no eixo Y a concentração. Então, se eu extrapolar aqui o momento em que a curva fica constante, eu posso calcular, então, a concentração dos reagentes que está diminuindo ao longo do tempo e que em um momento fica constante, atingiu o equilíbrio. Então, eu tenho aqui o tempo de equilíbrio, que é a partir do momento onde a concentração fica constante para os reagentes. Para os produtos, para o NO2, o que acontece ao longo do tempo? A concentração vai aumentando, vai surgindo os produtos, até que chega um momento que atinge o equilíbrio e a concentração dos produtos ficam constante, né? Macroscopicamente, o que se observa é que o balãozinho, que era relativamente incolor, ele vai se tornando marrom, né? Até que chega numa coloração marrom que não se altera mais. Então, as propriedades macroscópicas, no caso aqui, a cor, ela não se altera mais, ela fica constante. Nosso segundo exemplo é a hemoglobina no sangue. Vocês aprenderam na biologia que a hemoglobina se combina com oxigênio formando a oxihemoglobina. Bom, a hemoglobina chega no pulmão, encontra lá grande quantidade de gás oxigênio, de O2. Ocorre então a combinação do gás oxigênio com a hemoglobina, formando a oxihemoglobina. A oxihemoglobina cai na corrente sanguínea, chega nas células. Nas células, ela vai encontrar grande quantidade de CO2. Ocorre a troca, então, sai o gás oxigênio e entra, então, o gás carbônico na forma de carboxihemoglobina. O tipo de ligação entre esses gases e a hemoglobina é forças do tipo fraca de Van der Waals, tá certo? A carboxihemoglobina cai na corrente sanguínea, chega no pulmão e ocorre a troca novamente. O nosso terceiro exemplo é a síntese da amônia. Sobre determinadas condições em um sistema fechado,
o gás nitrogênio N2, 1 mol de gás nitrogênio, mais 3 mols de gás hidrogênio entra em equilíbrio, formando então 2 mols da amônia gasosa. Esse sistema foi montado pela primeira vez por dois cientistas, Haber e Bosch, entre 1912 e 1914. Eles, então, a partir dos gases atmosféricos, nitrogênio e hidrogênio, produziram amônia. A partir da amônia, produziram nitratos, com a finalidade de produzir explosivos para a Alemanha na Primeira Grande Guerra Mundial. Hoje, a síntese da amônia ela é muito utilizada na produção de fertilizantes. Nosso quarto exemplo é um equilíbrio físico, a mudança de estado, onde a água líquida passa para a água gasosa e a água gasosa volta então para o estado de água líquida. Para que eu tenha um equilíbrio, eu tenho que ter o sistema fechado, porque se o sistema estiver aberto, eu perco a água gasosa e não observo o equilíbrio químico. Então, é um sistema dinâmico, um sistema fechado. Esse equilíbrio, ele se encontra no nosso planeta Terra, onde a água evapora dos rios e lagos, formando as nuvens. Nas nuvens, a água condensa e cai na forma de chuva. Então, evapora esse ciclo, permite que exista no nosso planeta a vida. Nosso quarto exemplo é o equilíbrio químico heterogêneo, onde eu tenho o cloreto de amônio sólido, formando amônia gasosa e o ácido clorídrico gasoso. Eu tenho um momento, então, em que o sistema atinge o equilíbrio, coexiste reagentes e produtos ao mesmo tempo. Reagentes se convertem em produtos, produtos se convertem em reagentes e a concentração do reagente e dos produtos permanece inalterada, fica constante. Aqui eu tenho, então, o cloreto de amônio na fase sólida, eu tenho uma fase aqui, os gases, amônia e o ácido clorídrico formando a fase gasosa. Tenho duas fases, o sistema é caracterizado como heterogêneo. Sobre as condições de equilíbrio, nós temos então aqui dois exercícios que serão corrigidos nas aulas remotas. Vamos estudar aqui a constante de equilíbrio, que é um parâmetro que caracteriza o equilíbrio químico. Vamos ver o Kc, a constante de equilíbrio em termos de concentração molar das substâncias. Vamos analisar a seguinte equação. 1 mol de gás hidrogênio, H2, mais 1 mol de gás cloro, Cl2, formando 2 mols de ácido clorídrico na forma gasosa. Pela lei da velocidade, pela lei cinética, eu sei escrever a velocidade da reação direta, que aqui é representada por VD. Então, VD é igual a K1 vezes a concentração molar do gás hidrogênio de H2 vezes a concentração molar de Cl2, ambos elevado a 1, ou seja, é de primeira ordem para o gás H2, é de primeira ordem para o gás Cl2. Isto, pois, eu tenho na equação química 1 mol de H2, então o H2 está elevado a 1. Tem 1 mol de Cl2, então a concentração molar de Cl2 está elevada a 1 também. Pela lei da velocidade, eu sei escrever também a velocidade da reação inversa. Aqui, então, VI é igual a K2 vezes a concentração molar do HCl elevado ao quadrado, porque na equação balanceada eu tenho 2 mols de HCl. No equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa.
Então, eu vou substituir VD igual a K1 vezes a concentração molar de H2 vezes a concentração molar de Cl2. VI é igual a K2 vezes a concentração molar de HCl ao quadrado. Dividindo K1 por K2, eu tenho uma constante aqui, a constante Kc de equilíbrio, né? Que é a relação entre produtos sobre reagentes. Produtos aqui, ácido clorídrico, HCl, concentração molar de HCl elevado ao quadrado, sobre a multiplicação da concentração molar dos reagentes, que é H2 vezes Cl2. Experimentalmente, determina-se o valor dessa constante, encontra-se 3,8 vezes 10 elevado a 33. Esse valor ele é muito alto. Isto quer dizer que a equação química acima, quando atingido o equilíbrio, esse equilíbrio está muito deslocado para a direita, está deslocado para a formação de produtos. Claro, se Kc é elevado, Kc é diretamente proporcional à concentração de produtos, HCl, então, se Kc é elevado, a concentração de HCl também é elevada e a equação o equilíbrio está deslocado para a direita. Quando isso acontece, chamamos essas equações de espontâneas. Vamos ver um exemplo aqui, onde eu quero calcular a constante de equilíbrio para a seguinte equação. 1 mol de gás nitrogênio, N2, mais 1 mol de gás oxigênio, O2, formando 2 mols de NO. Kc, então, é a relação entre produtos sobre reagentes. Produtos aqui é concentração molar de NO elevado ao quadrado, porque tenho 2 mols na equação química balanceada, sobre a multiplicação dos reagentes, da concentração molar dos reagentes, aqui é N2 vezes O2. Determina-se o valor dessa constante e ela é 1 vezes 10 elevado a menos 30. Essa constante ela é muito pequena. Isso quer dizer que eu tenho grande quantidade de reagentes no equilíbrio químico, ou seja, o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Essas reações são chamadas de não espontâneas. Nesse slide, nós temos dois exercícios, o exercício 3 e o exercício 4, sobre constante de equilíbrio em termos de concentração, que iremos trabalhar mais adiante. O grau de equilíbrio, aqui representada por alfa, é uma grandeza que representa o equilíbrio químico, assim como a constante de equilíbrio. O grau de equilíbrio também representa o equilíbrio, só que ele representa em termos de rendimento de uma reação química. Alfa, então, o grau de equilíbrio, ele é definido pela quantidade de substância que reagiu sobre a quantidade inicial. Vamos ver o seguinte exemplo: 1 mol de N2O4 do tetraóxido de dinitrogênio, formando 2 mols de NO2, do dióxido de nitrogênio, né? Inicialmente, então, jogou-se 1 mol do N2O4. No início, eu não tenho nada de produto formado. Reagiram 0,26 mols do N2O4, proporcionalmente, formou-se 2 vezes 0,26 do NO2. No equilíbrio, foi lá, mediu-se a quantidade de N2O4 que sobrou e ela é 0,74 mols. E do NO2, 0,52 mols. Alfa, então, é 0,26 dividido por 1. Alfa é um valor que vai de 0 a 1. A porcentagem de alfa, eu multiplico alfa por 100%. Então, vai de 0 a 100%. Eu tenho um rendimento dessa reação de 26%.
Não posso fazer o rendimento a partir dos produtos, porque no início dos produtos eu tenho a quantidade zero e eu não posso dividir por zero, ok? Aqui nós temos então dois exercícios, o exercício 5 e o exercício 6, para calcular a constante de equilíbrio desses sisteminhas que iremos trabalhar mais adiante. Com isso, nós terminamos essa parte 1 de equilíbrio químico, envolvendo o conceito de equilíbrio, as condições de um equilíbrio químico que caracterizam o equilíbrio químico, as grandezas, constante de equilíbrio em termos de concentração Kc e o grau de equilíbrio alfa. Agradeço a participação de todos. Até mais!